Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 29 de dezembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos aqui mais algumas operações aqui próximas de Khan Yunis. Os soldados israelenses acreditam que estão próximos de achar o Sinwar, né, que é o líder do Hamas aqui nessa região. Ele estaria em algum bunker dessa região junto com a família dele e com reféns israelenses, né? Eles acredito que estão perto de chegar nele lá. Teve mais um monte de terroristas do Hamas que se entregou para Israel de ontem para hoje, e além disso a gente tem algumas novidades aqui no norte. Primeiro que Israel atingiu mais uma região aqui próxima de Damasco, aqui, mais um daqueles ataques localizados. Será que matou mais alguém importante ali naquela região, né? Não sabemos ainda quem teria sido atingido por aqui, né? Agora nós sabemos que o Irã está mandando muito reforço para cá, muitas armas para o Hezbollah, já vendo como inevitável uma guerra entre Israel e o Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? E isso certamente deve esparramar aqui para a Síria também, para a região de Damasco. Muito preocupante isso daí, né? Vamos ter que falar mais uma vez das besteiras ditas pelo Lula, porque agora tem uma reportagem falando sobre os militares brasileiros que estão indo ao Oriente Médio para resgatar os brasileiros. Lá já tem a terceira ou quarta leva de brasileiros que foram resgatados lá da faixa de Gaza. E o problema desses militares é o seguinte: o Lula fala uma quantidade de merda tão grande que está deixando eles numa situação desconfortável lá em Israel para resgatar os brasileiros que estão lá em Israel, lá na faixa de Gaza ou na Cisjordânia e coisa e tal. São, na verdade, palestinos com nacionalidade brasileira, não sei por que eles têm essa nacionalidade, mas enfim, de qualquer forma, isso está criando um problema, né? Lula, se ficasse calado, se mordesse a língua, ficaria muito melhor do que a gente estaria hoje, né? Se ao invés de ter cortado o dedo mindinho, tivesse cortado a língua, a gente estaria muito melhor hoje em dia, né? Vamos falar sobre essas notícias, essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Carla, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, as tropas israelenses estão fazendo várias operações ali na área de Khan Yunis. Segundo estão dizendo aqui, conseguiram impedir que terroristas do Hamas conseguissem alvejar as tropas, né? Então tem mais aqui uma imagem dos soldados israelenses andando por ali. Aqui tem um túnel que foi identificado justamente numa mesquita, né? A mesquita já está totalmente destruída, mas você pode ver aqui o pessoal entrando com um drone e identificando o túnel aqui nessa região. Tem ali, ó, nesse quarto aí está a entrada do túnel, mais um dos túneis que tem ali na região, né? Impressionante a quantidade, e inclusive teve um grande túnel que foi destruído, não sei se é exatamente esse daí, mas um grande túnel que foi explodido ali na região de Khan Yunis, mais um desses túneis, né? Repara como é que é bem longa a coisa mesmo, acaba explodindo um monte de coisa aqui por conta da extensão desse túnel ali na faixa de Gaza, né? Outra informação que a gente tem de Israel é que a inteligência israelense diz que o Sinwar, que é o chefe do Hamas que está na faixa de Gaza, né? Os dois grandes chefes do Hamas estão no Catar, então esses não vão ser pegos ali na faixa de Gaza. O Sinwar é quem é o chefe imediato na faixa de Gaza. Ele está se escondendo em Khan Yunis, num bunker com sua família, cercado por reféns, né? Então Khan Yunis é justamente essa área aqui no sul da faixa de Gaza. É uma área muito grande, né? Uma área povoada, não é fácil achar o pessoal aqui, mas Israel está correndo atrás disso daí, deve encontrar em algum momento, né? Khan Yunis é uma área muito grande, densamente povoada, muito armada, muitos terroristas do Hamas ali, e que tem um grande número de túneis, mas o exército israelense está chegando perto, daqui a pouco chega lá, né? Bom, teve mais um grande grupo que se rendeu aqui, de pessoal do Hamas que se rendeu para as forças israelenses. Excelente notícia isso, deve ter pelo menos aqui umas 100 pessoas no meio disso daqui. E o mais curioso é que alguns desses caras aqui estavam reclamando para os israelenses que eles foram abandonados pelo Sinwar, né? Então aparentemente o Hamas já não está tendo nem muito controle mais sobre as tropas que estão ali na faixa de Gaza. Bom,
O Irã acelerou o envio de armas para o Hezbollah, preparando-se para um ataque militar, né? Então a gente tem informação que Teherã já mandou várias armas de precisão para atacar casas israelenses e coisa e tal, e também está acelerando o envio dessas armas aqui para o Hezbollah, aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, né? A gente sabe que o Hezbollah ele é armado pelo Irã, ele é um proxy do Irã, né? E mais uma vez está se armando aqui nessa região, realmente complicado isso. Está ficando cada vez mais inevitável uma guerra aqui, né? E essa guerra aqui no norte de Israel tem tudo para entrar também na Síria, ou seja, envolver mais um monte de gente, e certamente eu concordo com o que a gente falou alguns dias atrás, né, do planejamento dessa guerra, que Israel considera que não tem como fazer essa guerra aqui no norte de Israel sem envolver o Irã, e que talvez a melhor medida fosse já fazer ataques preemptivos ao Irã no início dessa guerra, né? É o que a gente está vendo, realmente o Irã está enviando cada vez mais armas ali para o Hezbollah, né? Bom, o Hezbollah pediu que os residentes ali no sul do Líbano desconectassem suas câmeras de TV, né, aquelas câmeras de vigilância que você tem registrado, coisa e tal. Muitas delas têm acesso à internet justamente para guardar os vídeos e coisa e tal, para poder ser acessado de outros lados. E tem muita gente que consegue invadir esses sistemas e ver as imagens ali da câmera de televisão. Então eles estão com medo de que os israelenses tenham feito isso, e é por isso que eles consigam saber onde é que está a movimentação dos líderes do Hezbollah e do pessoal lá do Irã, da Guarda Revolucionária do Irã. Então eles estão preocupados que Israel tenha hackeado e seja capaz de monitorar esses sistemas lá. Então estou pedindo para desligar esses sistemas de vigilância, né? Essas câmeras de vigilância que tem por aí. E finalmente tem a informação de que Israel atingiu alguma área ali em Damasco ontem à noite, né? Não tem nenhum comentário do exército israelense, a gente não sabe quem foi atingido, quem foi visado, se teve sucesso, se falhou, mas enquanto o foco é ali em Gaza e no Líbano, a Síria ainda é uma zona de guerra explosiva, e vocês sabem que muito da ajuda iraniana chega justamente ali pela área de Damasco, né? Então pode ser que Israel tenha feito algum ataque visando alguma pessoa que estivesse por ali, né? Não temos informações, porém. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui de alguns acontecimentos no Iraque. Parece que o primeiro-ministro do Iraque está tentando negociar a saída das tropas americanas do Iraque. Eu acho que isso é um erro, isso vai precipitar problemas muito maiores ali na região, mas enfim, é o que está acontecendo, né? E também tem algumas tentativas de acordos de paz, mas que não vão a lugar nenhum também ali na faixa de Gaza. Bom, o Dr. Eli David está falando aqui sobre a próxima classe de Harvard, né? É típico isso mesmo, né? No final das contas, parece que o pessoal de Harvard é todo mundo fã de terrorista do Hamas. Impressionante isso. Bom, quem também está chamando Israel de nazista e coisa e tal é o Erdogan, né? O Erdogan diz que não vê nenhuma diferença entre Hitler e Netanyahu, né? Que tal, Erdogan, o fato de que a Alemanha começou a agressão contra a Tchecoslováquia e contra a Polônia sem absolutamente nenhuma provocação anterior, enquanto Israel foi invadida pelo Hamas, um monte de gente morta e sequestrada, né? Tá aí uma diferença entre os dois, né? Ou seja, esse pessoal adora fazer propaganda, porque isso é uma propaganda que encontra muito eco junto à comunidade árabe, a comunidade lá da Turquia, a comunidade muçulmana de forma geral, mas no final das contas não tem lógica nenhuma, né? E bom, mais uma vez temos que falar do idiota Mora aqui do Brasil, o idiota corrupto de 9 dedos, que mais uma vez está falando um monte de merda. O cara não consegue captar a ideia de que, caramba, o Hamas atacou Israel. Para ele não interessa. O Hamas é sempre o coitadinho. Ele está naquela turma eternamente iludida de que tem que mandar dinheiro para os palestinos. A gente falou aqui um vídeo, né? Os próprios árabes estão começando a se questionar esse negócio de ajuda para a Palestina, porque estão vendo que, caramba, a faixa de Gaza tem 32 hospitais para uma população de 2 milhões de pessoas.
Pô, não tem nenhum país árabe que tenha essa quantidade de hospital ali, né? Todo mundo vivendo bem, as ruas bonitas, antes da guerra, evidentemente, tudo bonitinho e coisa e tal. Ou seja, essa ajuda toda para os palestinos, essa campanha mundial dos coitadinhos palestinos têm que ser ajudados e coisa e tal, está enriquecendo muita gente e não tem lógica nenhuma, no final das contas, não tem amparo nenhum na realidade, né? Enfim, e o Lula é mais uma pecinha desse quebra-cabeça. O idiota do Lula, o socialista do Lula, é mais uma peça nesse quebra-cabeça. E olha o problema aqui, né? O pessoal da Força Aérea do Brasil tem feito várias ações lá para trazer refugiados brasileiros que estão lá. Na verdade, eu não sei se são brasileiros ou se são palestinos, que por algum motivo têm nacionalidade brasileira e estão aproveitando para sair de lá. Enfim, no final das contas, desde o início da operação, eles resgataram 1.500 pessoas que não conseguiam deixar a região do conflito, mas o problema é justamente esse, né? Em diversas ocasiões, desde que o conflito começou, Lula equiparou a reação militar israelense ao ataque assassino perpetrado pelo Hamas, que foi o que desencadeou toda essa crise. E com isso fica uma situação ruim para os militares brasileiros lá na região, né? Aqui, os brasileiros não foram inclusos nas primeiras listas, não ganharam permissão para deixar a região, exatamente como uma forma de retaliação, evidentemente que é, né? Então, um absurdo esse tipo de coisa. O Lula devia ficar calado nessa situação. Lula, se você não tem coisa boa para falar, cala a boca, fica calado. Elogiar terrorista não ajuda o Brasil em nada, só traz vergonha para o povo brasileiro essa sua posição a favor dos terroristas palestinos. Um absurdo completo isso daí, né? Então, no final das contas, é o que eu falo, o Brasil estaria muito melhor sem o Lula. Mas já que tem o Lula, estaria muito melhor se o Lula tivesse cortado a língua, ao invés de cortar o dedo mínimo de propósito lá que ele cortou lá no emprego do amigo dele, né? Que ele trabalhava em outra área da fábrica. Ele foi com um amigo dele sindicalista para cortar o dedo, para tentar dar o golpe de aposentadoria por invalidez. Para pensar, se você tivesse que escolher um dedo da sua mão para cortar, qual dedo que você cortaria de propósito? Exato, o mindinho da mão esquerda, que você não usa para quase nada. Então pronto, foi o dedo que o Lula cortou de propósito lá no final das contas e não conseguiu. Felizmente o golpe dele deu errado, ou felizmente, né, não, infelizmente o golpe deu errado, porque senão ele seria só mais um aposentado por invalidez, sem nenhuma preocupação para o Brasil. Ele acabou entrando para esse mundo da fraude, do crime e virando presidente do Brasil. Eu não entendo como esse cara é presidente do Brasil, não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.